bom dia, ouvinte da Rádio Resgate. Bem-vindo à rádio que transforma vidas. Nós estamos falando diretamente da nossa sede, Rádio Resgate, sede na Chácara dos Poderes, Esquadrão da Vida. Sendo gratos a Deus pelo dia de hoje, estou aqui mais uma vez substituindo o presidente da rádio, coordenador do programa Resgate no Lar, que é o nosso bate-papo de quarta-feira. Todas as quartas-feiras nós temos um podcast aqui na Rádio Resgate. E como sempre, o pastor Samir ele inicia a sua fala lendo um versículo bíblico e orando a Deus, agradecendo pelo dia. Então, naturalmente, eu não quero perder esse perfil do que nós vivenciamos aqui em quem coordena o projeto chamado Podcast Resgate no Lar. Então, bom dia você ouvinte da Rádio Resgate, muito bem-vindo. Eu quero pedir a Deus que Ele abençoe o seu dia hoje, que em nome de Jesus você tenha um dia cheio de poder. Nós vemos que Mateus 16 diz que Jesus ele explicava para os discípulos o que era necessário, que ele se dirigisse para Jerusalém, que ele sofresse nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Ele disse, é necessário que eu morra para que eu ressuscite. Então nós precisamos entender o seguinte, baseado em Mateus 16, 21 a 23, nós temos que entender que Jesus ele teve na vida dele um momento decisivo. Agora, não é fácil alguém decidir ir para o caminho da morte. Ele foi para o caminho da morte física, mas ele sabia que era necessário que ele morresse para que ele ressuscitasse, então ele tinha objetivo no propósito. E nós precisamos entender, cada um de você que está ouvindo aqui a Rádio Resgate hoje, você que trabalha nas mais variadas profissões, nos mais diversos ambientes sociais, você precisa entender que no ambiente que você se encontra tem um chamado para cumprir o propósito. Então, por gentileza, olhe para Jesus como modelo, né? Esse Jesus homem, ele é um modelo. Ele estava determinado a cumprir aquilo para o qual ele foi chamado, e às vezes na nossa vida nós não queremos fazer isso, porque tem um preço, tem um custo, tem um esforço a se despender para isso. Então, foque no teu objetivo e entenda que você foi colocado em lugares e ambientes não para ser pouca coisa. Você não foi chamado para pouca coisa. Você é muito. Você representa muito. Você é motorista de aplicativo. Você taxista. Você a dona de casa que cuida do filho, que educa o seu filho. Você que é um engenheiro, que é um advogado, que é um funcionário público. Você que é um empresário. Você que trabalha numa empresa, você que é seletista. Você é importante. Cuida do patrimônio da empresa que você trabalha. Trata os teus colegas com respeito, com educação, com zelo, com amor. Faça isso, porque no ambiente que você ocupa, se você fizer o mais e todos olharem para você como modelo, nós vamos ter uma sociedade que a gente pode entender que seria uma sociedade mais justa. É isso que Jesus nos deu como exemplo. Deus, obrigado pela vida do Samir, da Magali, nossos pastores que têm gerenciado toda a estrutura que hoje nós estamos vivenciando e tendo o privilégio de contribuir socialmente através principalmente desse veículo de comunicação tão maravilhoso, Senhor, que é o rádio. Obrigado, Deus. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo fôlego da vida. Assim como o Senhor suportou a cruz por amor de mim, eu quero que o Senhor me ensine a sustentar todas as coisas que o Senhor põe nas minhas mãos, para que eu possa também contribuir cordialmente com meus irmãos segundo o poder do teu querer, em nome de Jesus. Bom dia, ouvinte da Rádio Resgate que está chegando agora. Eu estou hoje aqui no podcast Resgate no Lar e o nosso entrevistado de hoje, quem vai bater um papo conosco, é o Dr. José Henrique Caster Franco. José Henrique, como ele gosta de ser chamado, eu quero falar só um pouquinho do currículo dele, porque se eu for ler o currículo, nós vamos ficar aqui 30 minutos fazendo leitura, mas eu quero falar um pouco dessa estrutura em que ele avançou na área acadêmica, demonstrando que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul é um poder judiciário que latentemente
tem pessoas com um padrão de formação muito forte, o que, de certa maneira, contribui para que aquilo para o qual o Poder Judiciário foi instituído se estabeleça, que é fazer justiça. O Dr. José Henrique, ele é pós-doutorado em Direito Penal e Criminologia na Universidade de Hamburgo, Alemanha. Ele fez pós-doutorado em Direito na Universidade de Roma, Sapienza. Ele é pós-doutorado em Direitos Sociais na Universidade de Salamanca, Espanha. Ele é doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Ele é especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, Portugal. Especialista em Ciências Criminais pela Unisul Brasil e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estudou Direito Sistema Jurídico Alemão na Alemanha, Direito Penal, enfim, o currículo dele é um currículo que demonstra que ele, eu achei interessante algo que o Dr. José Henrique falou agora há pouco para mim, eu creio que ele vai falar disso aqui. Ele, além de ter essa formação jurídica, ele também foi acadêmico de medicina por um período da vida dele. Então hoje nós vamos ter um bate-papo onde nós teremos com certeza absoluta informações da mais alta grandeza para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento com estruturas até então não encontradas em livros. É a história por trás da história. Bom dia, doutor José Henrique. Muito bom dia a todos. Bem-vindo à Rádio Resgate. O nosso podcast ele é um bate-papo, mas eu tenho convicção de que hoje o senhor vai estabelecer aqui uma cultura para nós. Então, seja bem-vindo. O microfone é teu e o microfone é livre. Eu queria, inicialmente, José Henrique, que você falasse um pouco da pessoa José Henrique, para o nosso ouvinte entender com quem que ele está falando, de onde que o José Henrique nasceu, de onde veio, por que escolheu o Mato Grosso do Sul, por que que você se enveredou pela carreira acadêmica do direito, a carreira jurídica, o que te levou à magistratura. Eu queria que você falasse um pouco disso para nós. Bom dia, bem-vindo. Em primeiro lugar, é muito bom estar aqui. Eu venho acompanhando já esse trabalho há alguns anos do Esquadrão da Vida, não só aqui na capital, mas no interior também, e tive a oportunidade de ver muitas ações bonitas e que transformaram a vida de muitas pessoas. Bom, eu antes de tudo, eu sou pai, né, que talvez seja a coisa mais importante que eu seja. E o que eu fiz de melhor na vida. Eu tenho um menino de 18 anos hoje, que vive na Alemanha e que é um exemplo de amor, um exemplo de resultado de amor. E o exercício da paternidade faz com que a gente, no fundo, seja o que há de melhor em nós. Isso desperta o que há de melhor nas pessoas. Então, antes desse currículo todo aí, que na verdade ele não diz grande coisa, o que eu me sinto mais orgulhoso na vida é de ser pai. Eu sou filho de militar, então eu tive que morar em muitos locais do Brasil. Entendi. E eu me formei em Direito e no meio do Direito eu não sabia se eu queria Direito ou não. E aí eu fiz o vestibular para Medicina e fazia Medicina na Federal de Pelotas junto com Direito. E acabei que chegou uma hora que eu estava meio cansado e eu optei pelo Direito e não me arrependi, embora, vez por outra, eu sinta um pouco de vontade de ser médico também. Eu acho que, no fundo, a gente trabalha com as pessoas, seja na área da medicina, seja no direito, e trabalhar com as pessoas requer uma dedicação e sensibilidade, e, antes de tudo, a gente tem que gostar das pessoas. E eu acho que para ser um bom médico, um bom juiz, um bom advogado, um bom engenheiro, o âmago de tudo, o que mais, no fundo, importa é você se importar com as pessoas. Você, quando enxerga o ser humano, eu acho que tudo você faz bem. E é muito importante
a gente lembrar que todo o trabalho merece ser bem feito e todo o trabalho, em toda a função que você exerce, você tem a oportunidade de mudar o mundo, fazer o mundo melhor. E tem uma frase no Talmud e também na Bíblia que eu sempre levo em consideração, que é: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ela traz uma sabedoria muito grande, porque ela diz que a gente deve se importar com cada vida, uma por uma. E quando você ajuda uma pessoa, seja no seu trabalho, seja na sua vida, seja no ato de ouvir a pessoa e de se importar com ela, você salva uma vida, independentemente do que você é, independentemente do título que você tem, independentemente da profissão. Salvar uma vida está ao alcance de todo mundo. Então eu me formei em Direito e acabei vindo para o Mato Grosso do Sul por uma questão de profissão. Passei no concurso de juiz. Em que ano, Henrique, você passou no concurso? Eu passei em 2002. 2002. Eu passei em 2001 e assumi em 2002. Certo. Então eu estou indo para 23 anos como juiz já. Magistratura em Mato Grosso do Sul. É um bom tempo e nesses anos eu vi de tudo um pouco. E de tudo um pouco. E, sobretudo, eu vi um pouco da miséria humana e vi um pouco da necessidade que a gente tem de cada vez ser mais humanos e de se preocupar mais com as pessoas que estão por trás de todas as discussões, de todos os julgamentos que a gente enfrenta. E também, ao longo desses anos, eu fui juiz, por exemplo, em Ponta Porã, que me serviu de escola, de ensinamento, porque lá eu tive que lidar com muitas pessoas presas e outras com algum outro espécie de problema com droga. E até lá eu tinha uma ideia de que bastava se punir, bastava se pôr na cadeia as pessoas, que tudo se resolvia. E a vida me ensinou que não, que é muito mais complexo e que aquela decisão de seguir ou não a lei, de fazer o que é o certo ou não, é sempre uma decisão que vem do âmago da pessoa, do interno da pessoa, do espírito da pessoa. É só a pessoa que tem que decidir mudar e seguir a lei. E para isso a gente precisa, antes de tudo, de respeitar essas pessoas, para exigir delas que elas nos respeitem. E para se respeitar, a gente precisa olhar a pessoa como alguém digno de amor, digno de carinho, digno de oportunidades na vida, digno de uma escola que possa ensejar, gerar o sonho nas crianças de serem algo na vida. Eu sou filho de pai pobre. Meu pai era muito pobre. A minha avó, por parte de pai, era analfabeta. O meu avô lia, mas não foi muito para a escola também. Só que naquela época nós ainda podíamos ter uma escola que, se a pessoa fosse ali, se esforçasse, tudo, ela conseguia manter o sonho de ser alguém e de ter uma vida digna. Ao longo desses anos, eu tenho percebido, isso aí é uma coisa muito grave, eu vinha falando isso com o Tony ainda hoje, eu vejo que o jovem está se perdendo do sonho. Ele não tem mais muita oportunidade de sonhar, ele não tem mais o que perder.
Isso tem muito a ver com a escola, uma escola que não dá uma oportunidade real de crescimento. E eu sou fruto, seja por conta do meu pai, seja por conta de uma escola que eu tive a chance de crescer nela. Eu só estou aqui por causa de uma escola de qualidade. Então, eu tenho aprendido que o sonho é uma coisa que não se pode furtar, roubar das pessoas. O jovem hoje, ele está sem sonho e cabe a nós restituir isso a ele. E como que se faz isso? Eu acredito que só o amor transforma as pessoas, só o amor muda o mundo. E para a gente levar o amor efetivo, porque não adianta falar em amor e não se praticar o amor ele se pratica e se pratica no dia a dia, e se pratica com ouvir as pessoas, e se pratica com ir nas pessoas, se pratica com dar chance para as pessoas. E para isso a gente tem que se abrir e tem que entender que o mundo só vai bem se a gente fizer a nossa parte. Então, eu tenho uma série de cursos, uma série de coisas e uma série de livros que eu já escrevi, mas no fundo, se eu pudesse espremer isso tudo aí, o maior ensinamento é que só o amor transforma. Só o amor transforma. Forte isso, hein, Zé Henrique? Muito forte essa frase. Realmente é uma verdade bíblica, é uma verdade universal, é uma verdade latente e eficaz. A gente observa essa frase sua nos relacionamentos. Eu falo que quando a gente pega um jovem ansioso, uma criança hiperativa, você consegue mudar o ciclo daquela criança quando você para e olha para ela, valoriza com o olhar o que ela é, pega no colo e começa a ouvi-la. Então isso é uma manifestação pragmática do amor, né? Então realmente essa frase ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Eu tenho até um pouco de experiência no ato de confiar nas pessoas. Certa ocasião, ainda no interior aqui do estado, por obra do Samir, se abriu um centro de recuperação de dependentes químicos em Nova Andradina, onde até hoje há uma espécie de acolhimento. Nós temos umas pessoas que ficam lá porque estavam na rua ou não podiam estar em casa ou tinham alguma espécie de problema com drogas e iam lá porque queriam ir e ficam lá acolhidas por um tempo e tem várias oportunidades de aprender alguns ofícios e assim por diante. E uma coisa que eu vi lá e aprendi lá era que se você quisesse salvar alguém, entre aspas, imediatamente, de forma muito rapidamente, digamos assim, você chegava na pessoa e dizia: eu vou te dar agora a incumbência de ser o chefe, por exemplo, da horta. O chefe agora é você da horta e a gente precisa do alimento aqui. E a hora que se confiava na pessoa, que se depositava uma confiança na pessoa e olhava para o ser humano enquanto humano mesmo, dizendo: você existe, eu estou te enxergando, porque isso é muito importante. Hoje em dia a gente só olha para o computador, só olha nas telas e não olha mais para os indivíduos e para as pessoas. A gente perdeu
a chance de enxergar melhor as pessoas. Então, lá na comunidade terapêutica, a hora que a gente enxergava as pessoas, via as pessoas e dava um pouco de confiança e dizia, agora é você e eu vou confiar em você, essa pessoa invariavelmente se recuperava. Que isso fantástico, doutor. Isso funciona mais ou menos assim em todas as áreas. Se uma pessoa ela não acredita em si mesma, verdade, ela vai ter uma série de problemas em todas as áreas. Mas agora a gente olha para ela e vê ali alguém que tem que ser visto e que merece o nosso amor, merece o olhar, merece, às vezes, um pouquinho de oportunidade, menor que seja, um pouquinho de confiança, você muda a vida de uma pessoa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com as pessoas. A gente só muda as pessoas com amor. E o amor, uma forma de exercitar isso, é você olhar, ouvir e acreditar nos outros. Que fantástico, você ouvinte da Rádio Resgate, que está conosco aí, que chegou depois da nossa abertura do programa. Nós estamos entrevistando hoje aqui, batendo um papo, na verdade, fantástico com José Henrique Caster Franco. Ele é juiz de direito na comarca de Campo Grande, ele é professor universitário, pós-doutorado. Ele está conosco aqui dando uma aula. Eu falo muito isso porque eu sou responsável na Escola de Formação e Capacitação em Comunidade Terapêutica pela aula da espiritualidade. E a gente consegue ali, quando eu ministro a aula, a gente divide muito bem a diferença entre religiosidade e espiritualidade. A religião é uma das expressões da espiritualidade. A espiritualidade é uma estrutura em que o homem ele crê em um poder metafísico e ele se conecta com esse Deus que ele acredita. E nós temos aqui hoje o privilégio de termos uma aula sobre maneira fantástica de espiritualidade. E a gente sabe que, na verdade, o maior símbolo cristão, que é a cruz, eu sempre digo isso quando eu vou falar sobre a cruz ela é feita por uma haste vertical e por uma haste horizontal. Então, quando Jesus, eu achei interessantíssimo quando o Dr. José Henrique disse aqui, se eu pudesse espremer tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu escrevi, eu diria que o amor é a essência, não é? Da libertação. Então, quando nós olhamos para a cruz e vemos aquela haste vertical, a gente vê a ligação da terra com o céu. Ela aponta da terra para o céu, ela aponta a ligação do homem com o ser superior que é Deus. E quando a gente vê a haste horizontal, a gente vê a ligação do homem com o seu semelhante. E aí Jesus, em Lucas 10, 27, ele diz, respondendo a uma pergunta dos discípulos de qual seria o maior mandamento, resume nisso que o Dr. José Henrique acabou de falar, Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ou seja, Jesus diz que a primeira expressão do amor é essa vertente da haste vertical. É o amor de Deus, do homem a Deus. E o segundo, Jesus disse, mandamento semelhantemente a este é, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus está falando da haste horizontal, que é o homem amar o seu semelhante. Isso Jesus diz porque ele resume Êxodo 20. Quando a gente olha para os 10 mandamentos lá no Velho Testamento, você vê que Jesus ali, ele faz dessa frase de Lucas 10, 27 o resumo da essência dos 10 mandamentos, que os primeiros 4 é amar a Deus e os outros, não cobiçarás, não matarás, não roubarás, que é o relacionamento do homem com o seu semelhante. Então, essa frase, doutor, ela é universal, ela é bíblica, é impressionante a verdade dela. Eu até queria falar um pouco mais do amor ao próximo na minha área criminal.
que é onde que eu atuo. É muito comum a gente ver as pessoas fazerem uma condenação da outra pessoa porque ela fez alguma coisa na vida que não é certa. Eu acho que nessa hora a gente tem que se lembrar que a gente, se você crê, pelo menos, na mensagem divina, ainda que não tenha nenhuma espécie de religião, está lá na Bíblia, está lá no Evangelho, que você é divino. Você, por ser filho do Criador, igual a Ele, igual no sentido de semelhante, no sentido de essência divina, você é divino e o seu irmão é divino também. E o seu irmão é uma espécie de complemento, de extensão do Criador. Isso significa que qualquer ser humano, por mais que tenha errado, ele segue divino. Ele segue filho de Deus. Ele segue a imagem de Deus. E ele segue sendo um sujeito que sempre vai necessitar do seu amor enquanto irmão que é, enquanto membro de uma comunidade de seres divinos que levam o Espírito de Deus em si. Isso significa que o julgamento dos outros, ainda mais porque a gente não está ali no lugar do outro para julgá-lo, porque a gente só pode julgar quando a gente está ali na pele da outra pessoa. Esse tipo de julgamento não nos cabe. Porque se a gente achar que alguém precisa ficar uma vida de condenação, a gente não acredita no divino mais dessa pessoa, e não acredita no perdão, e não acredita que ele pode seguir a qualquer momento o sendeiro de Deus, isto é, o caminho de Deus. O ser humano que se diz cristão, ele tem que acreditar no ser humano. Sim. Qualquer ser humano. Porque qualquer ser humano é divino. É filho de Deus, é igual a ele. É centelha de Deus. É centelha de qualquer ser humano, por pior que tenha errado, é divino. Se você diz, eu não acredito em ti porque você fez um erro na vida ali, fez isso de errado, furtou alguém, roubou alguém, você não acredita em Deus. E você não acredita na mensagem divina, ainda que você não tenha religião. Se você acredita no que está ali e acha que a mensagem é importante, você precisa acreditar que todo o ser humano é recuperável. Perfeito, doutor. O Samir, doutor Zé Henrique, ele manifesta assim com muita propriedade essa natureza de crença nas pessoas. Ele, durante todo o período que eu conheço o Samir, desde praticamente 2005, eu sempre vi ele se manifestar acreditando nas pessoas, porque ele sempre acolhe aqueles que saíram da comunidade e eventualmente retornaram ao uso abusivo do álcool ou da droga, ou que recaíram. Então ele acolhe novamente. Isso é uma demonstração explícita de acreditar que aquela pessoa vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta chance e ele vai se recuperar. Então realmente isso é uma verdade absoluta. Tá lá nos evangelhos também, né, que ele veio para salvar os que estão perdidos, né? Ele não veio para quem é justo. Quem é justo, a vida está mais fácil. A gente precisa e assim, ó, e se a gente olhar para si mesmo, né,
E é um exercício muito importante. A gente tem que refletir, antes de tudo, sobre si. Quem não comete erro, né? Quem não faz erro, quantas coisas de ruim que a gente faz. Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente faz. Então, assim, ó, partindo do pressuposto que ninguém é perfeito e que a gente não é perfeito de fato, um dia pode se tornar, e é isso que se quer, mas atualmente eu não conheço ninguém perfeito. Se a gente não é perfeito, né, é melhor usar esse tipo de régua para se medir os outros. Porque tem horas que a gente usa uma régua como se a gente fosse perfeito. E a nossa régua não é uma régua de perfeição. Então, vamos medir os outros com a nossa régua, que é imperfeita. A nossa régua é imperfeita. Então, olha só, a minha ideia, e eu sou juiz e eu já condenei muita gente, mas eu sempre vejo o lado do ser humano e eu acho que ele pode se recuperar. E eu tenho muitas oportunidades que eu vi gente mudar 100% de vida. 100%. Então, assim, ó, o dia que eu perder a fé nas pessoas, eu não sirvo para ser juiz e eu não sirvo, acho que mais, para ser nada. Eu não perco a fé no ser humano. Esse artigo 59 do Código Penal, doutor, que com certeza absoluta o senhor usa em todas as decisões quando se trata de aplicação da pena. Então fala que o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí vem lá as penas aplicáveis e tal. Essa questão, pelo que o senhor falou ali da comarca de Ponta Porã, enquanto magistrado, o senhor foi amadurecendo nessa estrutura, o senhor foi vendo assim que a pena por si mesma não continha a possibilidade de restaurar, e o senhor mudou o seu pensamento em relação a isso. Isso levou o senhor para uma estrutura mais, não menos jurídica, mas mais social em relação à aplicação da pena. Olha, eu fiz uma série de cursos mesmo, mais ainda na área de criminologia, e a gente sabe que o que muda é a ação de prevenção. E mesmo para quem já fez algo, você muda ela se age nela. Punir só não adianta nada. Muito pelo contrário, você coloca na cadeia hoje e a pessoa ela vai voltar muito pior. Então, assim, ó, por exemplo, quem sai da cadeia tem uma dificuldade incrível de voltar, por exemplo, para alguma espécie de emprego, porque ninguém dá emprego mais para essa pessoa. Então, você está preocupado com a criminalidade? Dê emprego para as pessoas. Não faça discriminação porque alguém já esteve na cadeia. Porque esse tipo de ação é muito importante. Eu vou dar Esses dias eu estava vendo o Jornal Nacional e eu vi lá uma reportagem de uma policial rodoviária federal de lá do Mato Grosso, que ela fez a seguinte medida. Ela colocou um mecânico no posto da PRF e parou os caminhões. E aí o mecânico ia lá e via se tinha problemas de freio no caminhão, problema de pneu, problema de alinhamento. E aí se tinha, ela dizia assim pro cara: olha, vocês têm 20 dias para ver isso aí e comprovar no primeiro posto da PRF que achem no caminho.
Resumindo, isso foi agora, um mês atrás. Diminuiu em 40% o número de mortes no Mato Grosso. Meu Deus. Na estrada. Que ação preventiva violenta, inteligentíssima. Faz anos que se pune por acidente. Anos. Não adianta nada. Os índices permanecem e aumentam, né? Infelizmente. A gente tem problema muito de violência doméstica. Quanto demora para marcar no SUS um psiquiatra, por exemplo? 1 ano. O que eu estou querendo dizer é que se a gente quer mudar a criminalidade, você atua numa escola de tempo integral que devolva o sonho para as crianças, porque eles têm que achar que vale a pena ser honesto, porque isso é uma escolha e tem que valer a pena, senão ele vai vender um pouco de droga que vai pagar para ele muito mais. Então, precisa de sonho, precisa se devolver isso para as crianças e jovens. Então, a gente precisa de uma escola boa, a gente precisa de saúde, a gente precisa de dignidade, a gente precisa de lazer, a gente precisa de esporte. Olha, eu sempre falo de... A FGV fez um estudo no Rio de Janeiro de alguns bairros muito pobres e verificou que alguns bairros tinham um índice altíssimo de criminalidade e outros muito baixo, ainda que fossem muito pobres ambos. Aí foram lá ver, mas por quê? O que está acontecendo? O mesmo juiz, a mesma lei, o mesmo tipo de cadeia, por que um não tem criminalidade e outro tem criminalidade alta? Foram lá ver. A escola era melhor em um, limpa, ótima escola. Eles tinham espaço de esportes, espaços de lazer, tinham um posto de saúde muito bom. E o outro bairro não tinha nada disso aí. Ou tinha de forma precária. Muito ruim, muito precária. Resumo da ópera: se baixa lá embaixo a criminalidade, muito baixa, se você respeitar as pessoas. Isso é no mundo inteiro. A gente fica dizendo, não, mas lá na Europa se pune mais, nos Estados Unidos se pune mais. Na Europa não se pune mais. Muito pelo contrário, é difícil ir para a cadeia hoje. Difícil para a cadeia na Alemanha. Você tem que fazer uma coisa muito grave para ir para a cadeia. Por que a criminalidade é baixa lá? Porque não vale a pena. Não vale a pena ser criminoso lá. Ah, mas o juiz lá é muito rígido, colocam todo mundo na cadeia. Não colocam. Agora, você tem um emprego, você tem uma escola, você tem saúde, você tem um problema de ansiedade, síndrome do pânico, você tem um médico para tratar isso, você não vai fazer uso de droga porque você não tem saúde mental, você mora num lugar decente, os seus filhos fazem uma série de esporte, você sabe que se esforçar na escola, você vai chegar em algum lugar, você vai ter um emprego, não é um emprego informal, de bico que você hoje ganha e amanhã você não sabe e que depende de uma série de coisas. Não. Lá você tem dignidade. As instituições são boas e funcionam. Aí o jovem opta pelo quê? Pelo certo. Pelo certo. Pelo certo. Então, assim, infelizmente não tem atalho e não tem mágica. Se a gente quer diminuir a questão da criminalidade que existe no Brasil e é alta, a gente sabe, nós temos que dar dignidade para as pessoas. Não tem curva, não tem atalho, não tem nada. É dignidade. E não é só na criminalidade que funciona.
em todas as áreas. Se a gente quer um país decente, nós temos que tratar o ser humano com decência. Fantástico, hein, doutor? Fantástico. A punição por si só, muitas vezes, ela gera mais raiva, mais rancor, e por mais anos que fique na cadeia, se não se agir lá na cadeia, antes da cadeia, depois da cadeia, é muito importante que a comunidade acolha essas pessoas que saíram da cadeia. Porque se não acolher, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai fazer novo crime. Vai voltar para a cadeia. Vai sair revoltado, né? Normalmente a gente ouve isso. Revoltado. Então, assim, como que a gente pode agir nisso aí? A gente tem que tentar inserir esses indivíduos na comunidade. Agora, se ele não quiser, não tem o que fazer. Mas o nosso lado, a gente precisa estar atento e resgatar essas pessoas. Daí o nome da rádio, que é um belo nome. Nós temos que resgatar essas pessoas. Eu vou... É até meio estranho falar isso, mas eu não tenho religião. Não tenho religião. Um dia eu posso ter, mas eu não tenho. Eu era juiz em Nova Andradina e eu precisava de um local para pôr muitas pessoas que estavam dependentes de drogas. E a gente não tinha e tudo. E aí um policial, na época, ele me disse assim, olha, tem um pessoal de Campo Grande que trata dessas pessoas e que são ótimos. Mas são de religião, são da igreja e tudo. Mas será? Aí eu fiquei pensando, mas será que eles vão ficar querendo impor alguma coisa, né? Fazer alguma coisa com essas pessoas e tudo? Aí eu fiz uma série de reuniões com o Samir, né? Sim. E o Samir me explicava e tudo. E aquilo eu sempre na dúvida, porque eu sou alguém que tem uma dificuldade de acreditar nas coisas. E então aí a gente conseguiu na prefeitura um local lindo para doação, para fazer a obra deles lá, mas eu ainda estava na dúvida. Aí a gente marcou uma reunião final para se decidir se eu ia assumir aquilo ali. Por quê? Porque eu teria que chamar prefeitos e um monte de coisa, e eu ia colocar o meu nome ali e tudo, e eu ainda não conhecia eles bem na época. Isso faz uns 15 anos atrás, mais ou menos. E aí uma pessoa na época, né, uma pessoa que era a minha ex-esposa, disse assim para mim: eu sonhei com um versículo da Bíblia. No dia da reunião, ela disse: eu sonhei com um versículo da Bíblia. Unidade de Batayporã foi inaugurada dia 5 de julho de 2010. Aí, ó, quase 15 anos. Quase 15 anos. Sonhou com o versículo da Bíblia. E ela me disse que versículo da Bíblia era. Que fantástico. E aí eu fui na reunião. Ainda com assim, né? Aí eu fui lá na reunião. E aí me explicaram tudo bem, que não ia ter nada de forçado, que quem quisesse seguir o caminho da religião podia seguir, quem não quisesse, não. E que não iria haver nenhuma espécie de cobrança, ia ser de graça, completamente de graça, tudo. E aí quando eu estava indo embora para refletir sobre isso, ele veio, o pastor Samir, e disse assim, ó: leva aqui uma camisa do esquadrão para vocês. E deu para nós essa camisa. E na camisa tinha o exato versículo que a sua ex-esposa tinha sonhado. Tinha sonhado. Jesus! E eu sou um homem sem fé. É algo incrível, doutor. E sem religião.
E naquele momento eu falei, não é possível. Vamos fazer isso. Vamos fazer. E daí em diante... Que fantástico. Que forte isso. Se juntou prefeito, se juntou tudo. E até hoje existe lá. E acolhe muitas pessoas e já devem ter passado por lá. Com certeza, milhares de pessoas. Com certeza, doutor. Né? Hoje, a comunidade terapêutica Esquadrão da Vida Unidade Batayporã é coordenada pelo pastor Davi. Ele é um menino que foi recuperado aqui em Campo Grande. Ele é um menino fantástico. O Davi, ele tem uma habilidade para falar disso que você se preocupou antes do início, que é o que eu ministro nas aulas de espiritualidade, doutor, porque o que acontece? Na condição de teólogo que eu sou e de bacharel em Direito, a minha aula é vocacionada a trazer um entendimento, você da rádio ouvinte que está ouvindo, que nós precisamos obedecer o princípio constitucional previsto ali no artigo 5º, que é o princípio da liberdade de culto. O que é liberdade de culto, constitucionalmente falando? É você respeitar o interesse ou o desinteresse de pessoas pela religião. Então as pessoas, elas têm a liberdade de professar a religião e servirem o Deus que elas bem entenderem. Isso é liberdade de culto, inclusive respeitar aqueles que não têm nenhum vínculo com a espiritualidade. Então isso, doutor José Henrique, eu sempre ministro nas aulas e inclusive falo que a RDC 29, que é a RDC que coordena a reunião de diretoria colegiada da Anvisa, que coordena comunidades terapêuticas, no artigo 19 dela, ela prevê a espiritualidade como um dos ambientes de restauração e recuperação em comunidade terapêutica, só que eu não posso, porque eu tenho um viés protestante, ou um viés católico, ou um viés espírita, eu não posso impor ao meu acolhido que ele assuma a condição de também seguir aquela religião, porque na minha comunidade é assim. Então eu sempre ministro que nós precisamos, isso está ligado à dignidade da pessoa humana. Inclusive, quando eu fiz uma pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, o meu trabalho de conclusão do curso foi, o tema foi um estudo sobre as testemunhas de Jeová, que eles não autorizam transfusão de sangue. Uhum. E a minha tese, apesar de que como teólogo eu não concordo com isso, mas como jurista eu sou totalmente a favor, a minha tese foi a seguinte: nós temos que respeitar a estrutura dessa pessoa que não aceita transfusão de sangue, porque nós estamos trabalhando com o ambiente de fé, o ambiente metafísico. É como se ele estivesse negando aquele Deus em que ele acredita. Então, a minha tese foi defendendo a não transfusão de sangue, apesar de que, como teólogo, eu não concordo com ela. E eu tenho respeito muito grande por eles, porque na época do nazismo, as testemunhas de Jeová se negaram a seguir Hitler, se negaram a jurar fidelidade e foram enviadas para campos de concentração para morrer. Muitas testemunhas de Jeová. Muitos foram mortos. Olha a força da crença, né? Então eu tenho muito respeito por eles. Muito mesmo. E a questão da transfusão, tem uma colega minha que estudou junto comigo na Alemanha, Flávia Cambraia. Esse foi o tema de pesquisa dela. E hoje em dia ela é assessora no STF e ela participou do voto do STF agora, que garantiu o direito de não fazer a transfusão de sangue para as testemunhas de Jeová. Esse é o correto. Muito por conta do estudo dela. Sim. Né? E isso aí é uma matéria muito importante. Hoje em dia a gente discute se as pessoas precisam prolongar um tratamento no hospital artificial, sim, dolorido, sim, e tudo ou não, né?
elas podem simplesmente dizer não, a minha vida aqui já deu, está na minha hora de ir, eu sei que está na minha hora, porque isso se sente, né? E é uma questão metafísica, como que você vai negar à pessoa a dignidade de professar a sua fé? Não, Sim. Você vai ser obrigado a receber o sangue. Então, como jurista, eu não posso concordar com a estrutura dessa. Porque eu vou estar violando uma questão interna, que essa decisão não está, ainda que eu seja o Estado, ainda que eu tenha o poder, dever de proteger a vida, mas é uma questão interna de tanta violência que liga à questão da espiritualidade. Como é que eu vou invadir isso? Como é que eu vou dizer para você, você agora vai ter que fazer algo que é contra os princípios espirituais que você segue? Então a gente está ofendendo algo que, no meu ponto de vista, juridicamente, nós não podemos entrar. E a gente também, por outro lado, a gente vive numa época que se acredita que a ciência ela é uma espécie de religião também. Isto é, ela seria algo sem falhas. A ciência ela está sempre evoluindo também. Sim. E também erra, né? Há um século atrás a gente achava que doenças se passavam por conta de fluidos do ar e assim por diante. E a gente foi mudando e cada dia tem algo novo. Isto é, a ciência ela tem os seus limites também. E ela não sabe tudo e ela não pode impor como se ela fosse a única verdade. A ciência, doutor, eu sempre digo, tem um livro, eu vou encomendar esse livro, eu quero te dar de presente esse livro, vou ficar te devendo aqui publicamente, eu vou comprar esse livro. Esse livro ele se chama Inteligência Espiritual. Esse Djalma Pinho, que escreve esse livro, ele é pós-doutorado. Esse cara ele escreveu um livro baseado num estudo de cientistas alemães que usaram aparelho de ressonância de última geração para medir a frequência cerebral em ambientes que as pessoas se encontram, especialmente quando as pessoas estão orando. Então eles conseguiram detectar que tem no lobo parietal 2 pontinhos no cérebro humano, eles apelidaram de ponto de Deus, porque todas as vezes que a pessoa põe a mão e se ajoelha e se posiciona no ambiente da oração, a frequência desses 2 pontinhos é muito maior. Então, eu sempre digo, doutor Zé Henrique, que a ciência, quando ela é séria, ela aproxima o homem de Deus. Porque, de fato, ali em Isaías 11, a Bíblia diz que repousou sobre Jesus o espírito de conhecimento, de sabedoria, de inteligência e de ciência. Então nós não podemos negar, por exemplo, quando você vê lá Montesquieu trabalhando a estrutura da tripartição do poder estatal, judiciário, executivo e legislativo, você volta em Isaías, 750 anos antes de Cristo, Isaías escreve, porque Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso legislador e Deus é o nosso rei. Então Isaías estabelece as 3 estruturas da tripartição do poder estatal. Quando você vê lá, porque agora a terra é redonda. Então, Isaías escreveu no mesmo capítulo que veio o Senhor e assentou-se na circunferência da terra. Está lá em Isaías. Então nós não podemos, nós como teólogos, nós não podemos negar a ciência. A gente precisa utilizar a ciência como uma plataforma da manifestação de Deus. Eu tenho falado bastante ultimamente, até por causa desse livro Inteligência Espiritual do Djalma Pinho, que o mundo, Dr. Zé Henrique, ele funciona com frequências. Nós somos uma frequência, nós somos um ambiente. Pessoas que reclamam, pessoas que murmuram, Deus fala muito disso na Bíblia, elas criam um ambiente frequencial negativo. Elas atraem para si. E as pessoas que são gratas, a gratidão, ela é um portal que faz manifestar uma força quântica positiva. Porque a Bíblia chama de unção, a Bíblia chama de glória. Mas e quando Moisés desce do monte com a tábua da lei, ficou 40 dias na presença de Deus e a Bíblia diz que o rosto dele ficou incandescente, que ele teve que pôr um pano que as pessoas não conseguiam. Aquilo ali a física chama de energia quântica. Nós não podemos dissociar a religião da ciência, mas nós temos que ter habilidade para compreender como que se manifesta. Porque assim, uma pergunta para você ouvinte,
Quando você ora por alguém, e nós temos muitos testemunhos, pessoas que estão com doenças terminais e a pessoa é curada. Qual que é o momento em que a fé da tua oração traz do céu a cura? Qual que é o momento em que a cura encontra o corpo físico? Através do quê? É uma energia quântica. Então nós não podemos negar essa estrutura, ainda que as pessoas digam, nossa, isso é heresia. Não, meu irmão, isso é a realidade. Então eu sempre digo que quando Jesus entrou ali naquele ambiente do Gadareno, que ele atravessa o lago de Genezaré e chega, tinha um homem endemoniado, os demônios falam assim para Jesus, sem ele falar nada, ele só pisou no ambiente. Ele desce do barco e os demônios se manifestam dizendo, por que vem nos atormentar antes do tempo? Eles fazem uma pergunta. Aí a pergunta que nós fazemos olhando esse contexto, por que que eles se sentiram atormentados por Jesus? Porque eles eram uma força negativa e Jesus, ele manifestava tanto uma frequência quântica positiva que quando ele pisou no ambiente, aquele ambiente iluminou. Então a gente não pode, Dr. Zé Henrique, dissociar a religião da ciência, nós não podemos transformar a religião em ciência, mas não tem como dissociar, não tem como, né? A ciência social, a ciência médica, a ciência, enfim, não tem como dissociar. Eu penso dessa forma. E há ainda muito mistério, né? Seja na religião, seja na ciência, tem muitas coisas que a gente não compreende e às vezes eu acho um erro a ciência tentar falar de religião com base numa linguagem científica e no conhecimento da ciência que também é limitado. E vice-versa. A religião também não pode determinar o que é científico ou não. Isso. Eu acho que as duas podem e devem caminhar de uma forma muito tranquila. Não existe contradição, na verdade. Não tem. Para se ter ideia, doutor, tem um americano chamado Francis Collins. Ele foi responsável pelo Projeto Genoma. Esse cara, ele coordenou centenas de cientistas do mundo inteiro. Tem um livro dele, do testemunho dele. Ele era ateu. Ele começou a vida dele como basicamente todo americano, começa num lar protestante, mas depois ele perdeu totalmente a fé em Deus, ele se declarava publicamente como ateu e ele foi o coordenador do Projeto Genoma. Então, quando ele era um geneticista, né, um cara violento, quando ele descobre, chega ao fim do Projeto Genoma, que ele vai publicar toda a estrutura, ele vai para o Salão Verde da Casa Branca, diante do presidente americano, toda a imprensa mundial ali, cientistas da Europa, da Ásia, da América, cientistas do mundo inteiro, e ali ele começa a falar. Então ele disse o seguinte em resumo, se nós formos pegar uma célula humana, uma célula, e formos escrever num papel sulfite o mapa da gene dessa célula, nós precisaríamos aí de um papel sulfite um em cima do outro que atingisse a altura de um prédio de 20 andares, uma célula. Ele falou, então, é impossível que isso aconteça com tamanha perfeição se não tem alguém que governe tudo isso. E aí ele escreve um livro chamado A Linguagem de Deus. Ele se converteu e creu na existência de um Deus, sendo diretor do Projeto Genoma. Agora, como é que nós vamos dissociar a ciência da espiritualidade, vamos falar assim, né? Então é fantástico essa estrutura e eu creio que é como você acabou de falar, a gente tem muito que a gente aprender e tem muito que pensarmos ainda, né? E qualquer pessoa inteligente sabe das limitações, né? Sabe das limitações do ser humano para entender. Então, o espaço para o mistério, aquilo que não se sabe, ele tem que ser garantido, né? A gente está aprendendo, né? A gente não sabe de tudo, e talvez a gente saiba de muito pouco. Shakespeare já falava, né? Há mais mistérios entre céu e terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar.
Ele já tinha consciência do que nós estamos falando aqui agora há muito, né? Tem que estar de coração aberto, né? Tem. A verdade é essa. E aí o evangelho entra bem, né? Porque você, independentemente da fé, entendeu? A mensagem ali humanística e filosófica é espetacular. Tá? Exatamente. E é uma mensagem que inspira isso. Inspira que se faz parte de um conjunto a completar e que o ser humano é limitado, né? Ensina antes de tudo que o ser humano ele está numa senda de crescimento, ele está ele está no caminho. Isso. No caminho. Quem está no caminho não pode achar que sabe tudo que já chegou, né? É uma coisa meio contraditória. Se você está no caminho, você precisa estar aberto. A verdade, doutor, é que nós somos discipuladores, mas nunca podemos deixar de ser discípulos. A vida ela é um aprendizado constante e a Bíblia diz que Deus ele dá sabedoria aos simples. Aos simples ele dá sabedoria. Então, a gente aprende, você vai numa pescaria, num rio, na beira de um rio, num ribeirinho ali que mora ali, há 40 anos que nasceu ali, que é analfabeto, ele tem muita coisa para te ensinar. Ele tem muita coisa para falar com você. Eu estava falando essa semana, no domingo, eu estava ministrando e falando sobre o livro de Jó, no capítulo 12 de Jó. Eu acho incrível, porque a Bíblia diz no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, eu acho incrível quando Jó diz assim, pergunte aos animais e eles te ensinarão. Jó capítulo 12. Pergunte às aves dos céus e elas te farão saber. Fale com a terra e ela te ensinará, e indague dos peixes do mar e eles te contarão. Então, quando a gente vê o livro de Jó mandando você conversar com os animais, com os peixes, com as aves e com a terra para ela te ensinar algo, eu fico pensando, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí, eu tenho um estudo, inclusive nesse livro, que eu acabei de mencionar aqui, que fala da frequência de Schumann, que é um alemão que comprovou cientificamente, e depois foram por várias vezes reiteradas essa evidência científica de que a Terra, a crosta terrestre, ela produz uma frequência de 7,83 Hz, é uma frequência baixíssima, ela sobe até 100 km de altura, e eu acredito, como teólogo, que essa frequência produzida pela Terra é a voz de Deus que ele estabeleceu em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz assim, para a terra, produza árvores de toda espécie, que dê frutos, sementes e flores, e disse ao mar, produza peixes de toda espécie. Então, quando a voz de Deus, tem uma teoria da física que se chama, quântica, Dr. Zé Henrique, se chama teoria das cordas dissonantes, que comprova que tudo que existe tem uma frequência. Existe um aparelho que mede a frequência da madeira, do plástico, do metal, da pedra, do animal, do corpo humano. Então eu creio que quando Deus ele estabelece na frequência da sua voz, por que teoria das cordas dissonantes? Porque as cordas vocais de Deus deram a ordem à terra, deram a ordem ao mar, e aí essa frequência ela foi medida por um aparelho. A terra produz frequência. Então, eu te pergunto, como é que uma abelha sabe que ela nasce soldado ou que ela nasce para pegar o pólen para fazer mel? Como que um salmão sabe que ele tem que sair do mar e voltar para a água doce onde ele nasceu para desovar, para reproduzir? Então, eu creio especificamente, muito fortemente, de que essa frequência de Schumann, essa frequência que a Terra produz, governa todas essas coisas. É a voz de Deus por meio de uma evidência científica.
Então é muito doido isso, mas é uma realidade. Ao longo dos anos agora que virão, nós vamos descobrir muitas coisas, né? Sim. Muitas coisas mas você falou na abelha, né? E eu me lembrei das abelhas mesmo e das formigas também. O nosso trabalho na Terra, eu acredito, seja enquanto fé, seja no dia a dia, é um trabalho de formiguinha e de abelha, no sentido de fazer a nossa parte. Isso. O que nós estamos fazendo para um mundo melhor? Todo mundo pode fazer um mundo melhor e pode buscar em si a oportunidade para fazer isso. Se você acordar pela manhã e se perguntar o que eu vou fazer hoje por um mundo melhor, às vezes pode ser fazendo uma visita para quem precisa, pode ser mandando um WhatsApp para alguém que está doente, ou para alguém que está distante, ou para alguém que está em alguma espécie de sofrimento, pode ser cuidando de um animal ali na rua que foi abandonado. O que nós, enquanto centelha divina, enquanto seres divinos, podemos fazer para manter esse mundo divino? É um trabalho de formiguinha e de abelhinha, mas é assim que funciona. Por que uma colmeia é uma coisa espetacular, funciona, é lindo de ver. Cada uma tem a sua função e aquilo é um espetáculo mesmo de ver. E sem as abelhas o mundo não existe. Não existe. Porque precisa de polinização, precisa para agricultura, precisa para tudo. Até agora, esses dias eu li que verificaram que se você tiver abelhas próximas de qualquer agricultura, que produz mais. Evidência isso. Então, olhe bem, qual é o segredo das abelhas? É cada um fazer a sua parte nesse mundo. Para um fim comum, para um fim coletivo. Comum, exatamente. Então, vamos ser abelha, vamos ser abelhas divinas e fazer a nossa parte. Nós estamos encerrando o podcast Resgate no Lar, ouvindo hoje aqui o Dr. José Henrique Caster Franco, juiz de direito na comarca de Campo Grande. Tem trabalhado aí, vai fazer 23 anos de judiciário no Mato Grosso do Sul. Você nasceu no Rio Grande do Sul, José Henrique? Isso, Rio Grande do Sul, em Pelotas. Estudou em Pelotas, nasceu gaúcho. Gaúcho. Originário ali daquele estado maravilhoso, veio para Mato Grosso do Sul, está aqui judicando há 23 anos. Nós tivemos o privilégio hoje de um bate-papo de excelência com informações muito, muito, muito poderosas, muito maravilhosas. Dr. José Henrique, muito obrigado por ouvir aí o convite do pastor Samir. Eu falei com ele, falei, cara, vê com o Dr. José Henrique. Ele falou, deixa comigo. Muito obrigado, Dr. José Henrique, por assim, destinar o seu tempo. Você tem um trabalho bastante sério, né, complicado, de muita responsabilidade. Afinal de contas, ser um magistrado por si só é um trabalho da mais alta responsabilidade, mas eu quero agradecer em nome de toda a família Resgate, de toda a família Esquadrão da Vida, por você estabelecer essa preciosidade do teu tempo aqui conosco, levando informações para o nosso ouvinte que são realmente de grandeza maior. Você tem aí um tempo para fazer nós chamamos de considerações finais. A réplica e a tréplica é tua. Eu que agradeço, pessoal, por estar aqui e mais uma vez estar junto com o Esquadrão da Vida, agora na Rádio Resgate. E para mim é sempre muito prazeroso e eu tenho uma parceria, vamos dizer assim, há anos com o Esquadrão e eu vi essa obra espetacular. Então, para mim é sempre um prazer e sempre que convidado eu estou aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. José Henrique. E você, ouvinte da Rádio Resgate, nós estamos encerrando agora nesse momento a nossa participação
no podcast Resgate no Lar, coordenado pelo nosso presidente Samir Zayed, que está de viagem e não pôde estar aqui conosco. Muito obrigado. Continue ligado na rádio que transforma vidas. Bom dia e até a próxima, se Deus quiser.